flautista! Tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje eu tô aqui para contar para você como eu posiciono o bocal da flauta. É isso aí. Por que eu tô aqui para contar isso para você? Porque na verdade muitos alunos, muitos estudantes que acompanham o canal, aqui o canal do YouTube, que acompanham lá no Instagram, fazem essa pergunta: professor, eu até já falei isso em algumas lives, professor, como que você posiciona o bocal da flauta ao montar a flauta? E como você posiciona aqui? Você vira um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, quanto você encobre do bocal aqui. Então olha só quanta coisa importante eu falei aqui para você já no começo, que na verdade são dúvidas muito frequentes da grande maioria dos estudantes. E eu vou contar aqui para vocês algo que eu falo muito para os meus alunos, o que eu falo para os alunos iniciantes, o que eu falo para os meus alunos intermediários e também para os meus alunos avançados com relação a esse lance de o quanto você encobre do bocal, o quanto você vira o bocal para dentro, para fora, com a flauta, tá? E também como eu posiciono aqui ao montar a flauta. Então vamos lá. Primeira coisa muito importante, montar a flauta, tá? Quando você vai montar a flauta, o que a gente deve pensar primeiramente? Eu gosto muito de uma palavra que é assim, você não deve, uma palavra numa frase, né? Você não deve exagerar, tá? Ser radical, achei a palavra, ser radical quando você vai montar a flauta e alinhar o bocal da flauta. Então vamos lá, vamos dizer que eu estou montando a flauta aqui e olha só, isso aqui vale, tá? Principalmente para quem está iniciando, que é o que eu falo para os meus alunos iniciantes, tá? Então logo que eu vejo que eles estão fazendo isso aqui, eu já peço para fazer essa correção e já vou explicar para você por quê. Então olha só, se eu vou montar a flauta aqui, certo? Então a gente sabe aqui, eu não sei se vai aparecer bem aqui no vídeo, né, que algumas flautas, essa aqui não tem, por exemplo, tem uma marquinha que é um xizinho, né, uma setinha que aparece aqui, nessa parte aqui, um desenho. Acho que a Yamaha tem muito isso. E outra aqui, que é para você alinhar aqui na verdade. Particularmente eu já falo para você que eu não gosto muito disso, porque na verdade não bate muito com a minha ideia do alinhamento. Normalmente nunca tá num posicionamento exato isso. Então assim, o que acontece? Eu gosto e sugiro realmente para os alunos iniciantes que não sigam exatamente aquela setinha e sim façam o seguinte. Primeira coisa, eu pulei um pouquinho a conversa, mas voltando aqui. Então, para quando você vai montar, você que é iniciante, montar um instrumento, você não deve, né, deixar o bocal muito para dentro. Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, mas ó, eu virei o bocal lá para dentro. Ou radicalmente muito para fora. Deixa eu ver aqui. Muito para fora também. E o que é esse para dentro e para fora? É o alinhamento que a gente busca com as chaves, tá? Do instrumento. Já vou explicar por quê. Então, o que é essencial quando você vai montar a flauta? Você tem essa linha das chaves, tá? Da maior parte das chaves, tirando a chave do Dó, aqui é onde você coloca o indicador, e a chave onde tem a sapatilha, que ela é normalmente um pouquinho desalinhada das chaves. Mas você pega o padrão geral das chaves e você procura alinhar o orifício do bocal com as chaves. No caso está desalinhado, então eu vou alinhar aqui. Vamos lá. Olha como que eu estou fazendo, né? Eu estou olhando aqui como se fosse fazer aquela mira do fundo para o começo aqui, aí eu consigo enxergar, na verdade, se o bocal tá, o orifício do bocal, né, o buraquinho do bocal aqui, onde você vai colocar o ar, está alinhado com as chaves. Esse é um jeito de visualizar e outro jeito é ao contrário. Você faz aqui essa mira e você, na verdade, vê se ele está alinhado com as chaves. Então, se você que é iniciante fugir muito disso, você pode causar alguns problemas na adaptação da embocadura e também na postura. Como, por exemplo, você é iniciante e virou demais para dentro o bocal, radicalmente, para poder tocar, eu vou ter que virar muito a mão para fora. Então eu vou tocar assim. Olha o tamanho do problema que eu estou causando. Como se eu virar muito para fora o bocal, né, do alinhamento com as chaves, eu vou ter que trazer
as mãos para dentro. E aí eu vou tocar assim. Porque para buscar aqui o orifício do bocal, do porta-lábio, eu vou ter que trazer a mão para dentro ou para fora. Então, para você que é iniciante, tá aqui a dica principal. Busca alinhar com as chaves, tá? Fazer esse alinhamento mais com as chaves. Vou fazer aqui com o dedo, vamos ver se dá certo. Ó, pegar aqui o alinhamento do orifício aqui, faz aquela mira que eu falei. Deixa eu ver aqui, tá. E você alinha mais relacionado com as chaves aqui. Precisa ser exato? Não, nem porque você não vai conseguir uma exatidão nisso. Mas de um jeito que você faça, né, consiga olhar e ver que está alinhado com as chaves. Então isso tudo para evitar problemas com embocadura e posicionamento aqui dos braços. Isso para os iniciantes. Agora pensando, para quem é intermediário, eu lembrei aqui, tá? Já no final desse vídeo eu conto como que eu deixo o bocal. Mas é importante porque acabou virando uma aula aqui, esse vídeo que eu ia contar para você como que eu alinho o bocal, mas estou contando coisas aqui importantes para vocês, que eu passo para os meus alunos. Então olha só, para você que já é intermediário, aí sim, você intermediário quer dizer o quê? Que você já tem uma embocadura praticamente formada, mais bem é boa, bem estruturada. Então o que acontece? Quando você já tem aqui uma forma legal, uma postura mais adequada, mais correta, aí sim vale a pena você fazer algumas pesquisas, como ao montar a flauta, virar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, ou com a própria mão virar um pouquinho mais para fora para algumas notas, algumas regiões, como a região aguda, por exemplo, e mesmo a região grave. Então, a ideia para quem já toca no nível mais intermediário é fazer algumas pesquisas com relação a esse posicionamento, tá? Presta muita atenção nisso. As pesquisas precisam ser milimétricas. Então não adianta você pegar, eu já toco no nível legal. Tocou o Ré aqui, não ficou bem legal, então você vai e faz assim. Vira totalmente o bocal para fora, ou vira o bocal para dentro, ou vira totalmente para fora. O som vai sujar, vai piorar em vez de melhorar. Até tem uma história engraçada, um aluno meu uma vez apareceu na aula, né, assim tocando com o bocal totalmente para fora, radicalmente, que ele até tinha um som legal, a gente estava trabalhando sonoridade, de repente o som dele ficou assim. Olha, professor, eu virei o bocal para fora. Eu falei, não, você acabou com o seu som, porque ele virou radicalmente para fora. Ele viu em algum vídeo, em algum lugar, que tinha que fazer alguns testes, entendeu? Então, toma um certo cuidado com isso. As pesquisas precisam ser realmente de forma milimétricas, como eu costumo falar para esses alunos que já começam a iniciar esse processo de pesquisar. E para você que já toca num nível mais avançado, aí sim eu falo para você que você pode se aprofundar um pouquinho mais nessas pesquisas. Aprofundar a ponto de você achar uma exatidão aqui, um ponto legal que você gosta, né? Ao montar a flauta, você não precisa nem pensar muito, você já montou, às vezes você não precisa nem olhar aqui, você bateu o olho daqui, você já sabe, né? Como que você deixa a flauta. E aí sim, né? Você que já tem um nível avançado, já toca faz tempo, está totalmente seguro, com embocadura, com sonoridade, aí você pode começar umas pesquisas um pouco mais a fundo, no sentido de até pesquisar quando você, eu acho que no finalzinho de uma nota, que é piano, eu posso virar um pouquinho mais para dentro e compensar um pouquinho mais com a mandíbula para ajudar a afinação, ou eu posso na região grave virar um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, aí eu melhoro também a afinação. Então são pesquisas um pouco mais elaboradas, que na verdade a gente precisa de um vídeo inteiro para falar nisso, e prometo que em breve eu gravo um vídeo falando disso para os alunos avançados, de pesquisas que você pode fazer com o posicionamento do bocal. E agora então, para finalizar, tá? Acabou virando uma aula esse vídeo aqui, vou contar como que eu deixo o bocal da flauta, na verdade, posicionado. Olha só, como para quem já sabe minha história, né, que eu criei até um curso online, eu tenho uma metodologia de reconstrução, aprimoramento, formação de embocadura, porque foi uma coisa que eu criei para mim e passo para todos os meus alunos, que é possível sim
você refazer a embocadura, você reconstruir, na verdade, e você aprimorar a sua embocadura. Então, pensando nisso, uma coisa que eu trabalhei muito para mim junto com esse trabalho da embocadura foi encontrar um posicionamento ideal para o formato dos meus lábios, da minha embocadura, que é relaxada. E para mim, tá? Pode não ser o mesmo para você. Deu muito certo tocar com o bocal um pouquinho mais para dentro. Então, quando eu monto a flauta, eu viro o bocal um pouquinho mais para dentro. E às vezes, em determinadas notas, eu até viro um pouquinho mais, quando eu quero fazer um piano no agudo, por exemplo. Então eu consigo uns graves mais potentes, uma afinação legal, um som limpo. E também, quando eu vou fazer notas agudas, piano, eu consigo essa liberdade com o bocal um pouquinho mais para dentro. Isso para mim, isso não quer dizer que exatamente vai funcionar para você. Mesmo que você conquiste uma embocadura legal, relaxada, é importante você pesquisar, porque cada um tem uma estrutura aqui facial, um formato de lábio e tudo mais. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, dá um joinha e se inscreve no canal, porque tem muita coisa de flauta aqui para você. É isso aí, valeu e até mais!